ao nosso seminário com o trabalho da nossa AB2. No seminário, a gente vai começar a falar sobre a GSD7, ou doença de Down. Ela consiste no problema de armazenamento de glicogênio. E ela principalmente causa um problema na isoforma da PFKM, muito encontrada nos músculos. E essa isoforma ela é responsável por transformar frutose 6-fosfato em frutose 1,6 bifosfato. Essa doença ela é de característica autossómica recessiva e ela também pode ser encontrada na forma de heterozigose, com um gene mais-menos, ou gene mais-mais, ou gene menos-menos. E o meu amigo Matheus vai continuar a explicação sobre ela daqui a uns instantes. Então, como o Maurício já havia dito, o padrão de herança da doença é o padrão autossômico recessivo, embora não possa se expressar em heterozigose. É possível a convivência com a doença, com a síndrome de Down, até com uma atividade de enzima até 50%. Abaixo disso, a vida se torna-se inviável. Principalmente o armazenamento de glicogênio está envolvido alguns sintomas. Como a PFKM também é uma enzima encontrada em hemácias, isso devido à origem semelhante de hemácias e fibras musculares, que ambas já vêm do mesoderma, que é um dos folíolos embrionários. Essa enzima também vai afetar as hemácias, então nesse momento eu não vou falar mais das hemácias. As hemácias são células que são dependentes de glicose. Essa dependência exclusiva de glicose causa um problema muito grave ao pensar que a nossa glicólise é inviabilizada através do problema na isoforma da fosfodiesterase, que é a PFKM no caso. Então, essas hemácias deficientes circulantes no sangue têm que ser destruídas. Então, o primeiro sintoma que eu vejo, que nós vemos aqui no caso, é a esplenomegalia, porque a esplenomegalia é um inchaço do baço. O baço é o órgão responsável pela destruição das hemácias doentes. Então, já tem, primeiramente, um sintoma. Essa baixa de hemácias no sangue vai gerar uma produção da medula de hemácias novas. Hemácias novas, ou hemácias imaturas, nós chamamos de reticulócitos, que são eritrócitos imaturos. A gente chama vai causar um caso que a gente chama de reticulocitose, que são hemácias que não têm a capacidade, vai causar um problema de hipóxia, porque a hemoglobina vai criar mais afinidade pelo oxigênio. Esse aumento de afinidade pelo oxigênio vai acabar dificultando a difusão de oxigênio para os tecidos. Dificultando essa difusão, algumas células vão acabar sofrendo necrose fibrosa, isso em especial as células musculares. Isso tudo acarreta uma intolerância ao exercício, qualquer atividade que demande uma maior saturação de oxigênio no sangue. Nós vamos usar os gráficos para ilustrar as consequências da deficiência da fosfodiesterase muscular, a PFKM, na relação exercício e repouso, que é para evidenciar um experimento traduzido no artigo feito com espécies de camundongos que tinham a heterozigose e alguns em homozigose. Mas principalmente agora o indivíduo que não tem a doença e o indivíduo que possui a doença. Primeiro a gente vê a glicose e a glicose 6-fosfato, percebe que o indivíduo em repouso, o indivíduo que possui síndrome de Down tem níveis de glicose muito acima do indivíduo normal, sem a síndrome de Down. Isso é perceptível por quê? E vamos dizer assim, é bem fácil de perceber, porque nós percebemos que o problema da glicólise é manifestado na concentração de glicose no sangue, já que essas células não vão utilizar essa glicose. Agora, em exercício, a gente pode ver também que a glicose sobe mais ainda, porque nós temos a fragmentação de glicogênio no fígado, pois nós temos um tipo diferente de fosfodiesterase no fígado, uma isoforma diferente, que é a PFKL. Essa enzima pode fragmentar o glicogênio do fígado e aumentar os níveis de glicose a níveis extremamente altos para o indivíduo que tem síndrome de Down. Isso vai causar um quadro de hipoglicemia crônico
o que também pode acarretar, mais uma vez, na minha necrose fibrosa, que é o que é semelhante aos problemas fisiológicos que diabéticos apresentam. Esse é o primeiro ponto e o primeiro caso, o primeiro exemplo que nós tratamos a intolerância ao exercício na glicose e na glicose fosfato. Nesse momento agora vamos para o glicogênio. No glicogênio a gente também tem alguns problemas a serem discutidos. Primeiramente, no repouso, o indivíduo já tem glicogênio demasiado acumulado nas suas células musculares. Isso é visível porque ele não utiliza glicogênio, porque ele não tem como fragmentar esse glicogênio para a utilização. Então, a própria concentração de glicose de fosfato alta na célula já é um estímulo à própria formação de novas moléculas de glicogênio. Agora, o indivíduo com exercício, no exercício, a gente já tem outro aspecto. O que seria o aspecto no exercício? O indivíduo que não tem síndrome de Taure consegue fragmentar de maneira muito eficiente o glicogênio. Então a gente pode perceber que o paciente com a GSD7 ou síndrome de Taure, a vida torna-se inviável para ele, porque ele não tem como viver sem a ausência da enzima PFKM. Isso porque, pensando até na possibilidade de ele viver da beta-oxidação de ácido graxo. Como os bioquímicos dizem, a beta-oxidação de ácido graxo vive das chamas do metabolismo de carboidratos. O que quer dizer isso? Mesmo que ele tenha a beta-oxidação de ácido graxo, uma hora ela para, porque eu começo a perder o meu ciclo de Krebs, porque eu começo a perder os derivados de carboidratos que estão presentes no ciclo, assim como a acetilcoenzima A, assim como o oxalacetato. Então eu começo a ter um limite da vida com o paciente que tem a GSD7. Então é muito comum os pacientes morrerem ainda na infância, prematuros ou até na própria gestação. O feto acabar vindo a óbito e acontecer um abortamento na mulher. Ao contrário no mesmo caminho dessa doença, no mesmo caminho dessa síndrome, a gente tem uma doença que é possível viver com ela e é mais comum do que a GSD7, que é a GSD5, que é um problema na enzima glicose fosforilase. Então tem um problema na conversão de glicogênio. Só que é possível viver com essa doença, ao contrário da GSD7, porque percebe-se que a PFKM é uma forma da fosfatoquinase e é essencial e imprescindível para a vida e para o metabolismo de carboidratos. Então a baixa de ATP chega a um nível tão baixo que em algum momento essa pessoa chega a óbito devido à baixa de ATP, sem contar com os inúmeros outros sintomas que foram também presenciados, inclusive uma insuficiência cardiorrespiratória devido a um problema na contração dos músculos envolvidos na contração cardíaca, o processo respiratório dos músculos envolvidos na ventilação, inclusive o diafragma, intercostais e no caso do músculo cardíaco, tratando do nosso miocárdio. E é isso, esse é o nosso pequeno seminário sobre a síndrome do armazenamento de glicose, a GSD7 com síndrome de Taure. Espero que tenham gostado. Abraço, tchau.